Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus e aos meus pastores pela confiança. Nessa primeira parte nós vamos conversar sobre a promessa profética que haveria de trazer salvação para a humanidade. A palavra intitulada hoje é a profecia, Jesus. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, anuncia ao homem que vai dar-lhe a oportunidade de novamente se aproximar e viver eternamente com Ele, voltando ao seu projeto inicial. E para isso, nós vamos ler algumas profecias, passagens que nos dizem isso. Miqueias, capítulo 5, versículos de 2 a 5. Miqueias foi um contemporâneo de Isaías, viveu aproximadamente 700 a 730 anos antes de Cristo, que diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos meus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Na época em que o profeta Miqueias viveu, e na época em que Jesus nasceu, isso permanecia, havia duas cidades de Belém. Uma delas é Belém Efrata, que é a Belém da Judéia que nós conhecemos, onde Jesus nasceu. E a outra era um assentamento que existia no norte de Israel, na Galiléia. Por isso, movido pelo Espírito Santo, o profeta diz e faz questão de mencionar o lugar exato do nascimento de Jesus, do Messias, para que não houvesse dúvidas. E assim aconteceu. A palavra de Deus, ela é exata nas suas afirmações. Tanto a palavra Belém, que vem do hebraico, quanto a palavra Efrata, que é do aramaico, elas querem dizer casa de pão, casa de comida, de alimento. E isso já queria dizer sobre Jesus. Jesus é o nosso pão, o nosso alimento, aquele que você vai comer e não vai ter mais fome. Na época Israel estava dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou as tribos, chamado Israel, e o reino do sul ficou chamado reino de Judá. E a Belém da Judéia estava em Judá, e ali Jesus nasceu. E esse reino não só estava dividido em si mesmo, como eles guerreavam contra si mesmo. Por incrível que pareça, o povo de Deus atacava a si mesmo. Israel atacava Jerusalém, porque Jerusalém ficou no reino do sul. Como assim? E esse comportamento da época, ele exemplifica muito do nosso comportamento hoje. Nós somos assim. Nós somos egoístas, gostamos de ser agradados, nós não podemos ser contrariados, nós nos dividimos e nos separamos facilmente. E após a separação, como se isso não bastasse, nós continuamos a nos atacar. Mas Deus tem uma solução para isso. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
O Senhor Deus, Criador de tudo, nos traz a promessa de um governo de conselhos santos, de força, para você e eu aprendermos a abrir mão, a dar, em vez de receber. Um governo de eternidade, porque nós não somos desse mundo. E um governo de paz, porque viveremos eternamente diante dele e reinaremos com ele sob o seu comando. A paz que você tanto busca é possível quando você deixar a profecia se cumprir na sua vida. Quando o seu coração se abrir para a real presença do menino Jesus. Quando o Filho de Deus for de fato o governo na sua vida. Essa é a paz que o mundo não pode dar, pois é a paz espiritual, é a paz sem fim, é a paz eterna, pois é a paz que o próprio Jesus tem e traz nas mãos. Ele prometeu isso para as pessoas que tiverem um coração quebrantado. E Deus, irmãos, é fiel em todas as suas promessas. Amém. Por isso, voltamos a mais uma delas, que está lá em Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Aqui, as profecias estavam prestes a se cumprir. O reino de Deus estava chegando. Aleluia! O rei está chegando, justo e salvador. Ele anuncia paz e dominará de uma extremidade a outra, dizia-se por toda a terra. O reino de Deus chegara junto com o cumprimento da profecia, com a presença do menino Jesus, de forma simples, mas poderosa. Abre-se para a humanidade a possibilidade da reconciliação com o Pai. Cristo não entra pela chaminé, Ele entra pela porta do seu coração, do seu coração quebrantado e até judiado pelos sofrimentos do tempo presente. E aí então, abrindo a porta, e o Senhor entrando no seu coração, haverá paz, e você pode efetivamente ser chamado carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.